Oi, gente, está começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje um convidado para lá de especial, William Mendonça, tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo. Que bom, que prazer receber você aqui, essa parceria que a gente está fazendo com o Formemos, o Daniel, a Simone. E você não é a primeira vez que vem ao estado não, né? Não. Já vem? Já estive aqui, última vez, maio de 2022, estive no Formemos, né? E esse projeto que eu falo que é o projeto de desenvolvimento sociocultural e estratégico e de empreendedorismo, porque a gente trata a música, a linguagem, também como um processo e canal de evolução, para todos os sentidos, né? Não só de ecossistema, música, mas também do trato social, né? O que a arte transforma na cidade. E como também a arte faz com que a gente também tenha a nossa identidade, né? Enaltecida aí pelo país inteiro. E aí está sendo um formato diferente, novo, vocês estão fazendo um laboratório com as pessoas. Como é que está esse processo? Como é que está acontecendo? É importantíssimo, assim. O investimento no conhecimento é super importante. Então, formemos essa primeira etapa, o Formemos Lab aqui, ele trata de um tecido, de um lugar muito importante para o artista, que é sobre elaborar, né? Elaborar o seu produto, elaborar o seu fazer e o seu ser, né? Então, essas ações formativas, elas tratam de um caminho que é para se chegar a um resultado, mas para que o artista desenvolva um poder crítico e criativo sobre si e sobre o fazer, né? Quais são as ferramentas, quais são os modos, na verdade, que ele pode atuar. Isso é um processo de investigação interna. Então, esse processo de entendimento e de mergulho interior, ele vai tratar ali do corpo, da voz, vai dos sentidos, da identidade, da relação com a estética, da relação com a cidade, da relação com o território, da relação com as histórias de cada um, que cada um traz consigo uma história, e sobre a estética que eles tanto almejam, né? O que eles querem comunicar, né, amigo? A gente precisa entender o que a gente quer comunicar. E isso é delicioso, porque assim, eu sou artista também, então assim, é um processo delicioso, doloroso. Então mexe com a gente, porque a gente sai do lugar comum ou da esteira comum de criação, mas também é um momento de se reinventar. É muito importante, eu enxergo isso como um presente para a cidade, para a classe, porque é uma oportunidade que você tem com vários mentores e, sobretudo, socializando o seu trabalho, porque não aprende só com o mentor, aprende com quem está ali, todo mundo na sala de aula, no mesmo barco, na mesma ideia, no mesmo nível ali de entrega. Você aprende com o outro. Então, assim, é até uma forma de você democratizar, socializar o seu processo criativo. Inclusive com quem entende desse processo, né? Com quem está aberto e que também está passando por um processo parecido. A gente tem feito um pensamento muito de que a gente constrói isso junto e que ali não está sobre aprendizado, ali está sobre trocas, intercâmbios e, sobretudo, também de reconhecimento de cada um. Não existe fórmula, entende? Uhum. A gente vai, na verdade, propor, abrir um espaço dentro de você para que você encontre o seu caminho. E que você não seja refém do caminho dos outros, ou da indústria, ou do que é, enfim, colocado pelo mercado ou pela cidade. É um lugar de dilatar o pensamento. E eu super acredito nisso para a evolução. O Formemos, ele traz uma proposta para que não é só agora, não é um resultado. Isso é sobre o processo. Isso é contínuo. É um investimento que precisa ser contínuo. Não só por gerações, mas também porque a gente é muito orgânico. A gente está em tempo em mudança. Então, e para uma outra camada, né, amigo? Assim, é muito, muito interessante termos aqui pessoas tão profissionais do país, assim, que desenham a história do país e que estão atuando em seus territórios com a mesma entrega, com o mesmo comprometimento que, os artistas daqui estão fazendo isso. E eu acho muito bonito isso, essa oportunidade da gente se unir. Com certeza não sou eu que estou chegando aqui como mentor, ou as pessoas da Bia Nogueira e tudo, tanta gente bacana que está aí, mas a gente leva também.
E a gente leva com a gente um aprendizado, a gente leva o nome da cidade, a gente leva a textura da cidade, o brilho no olho das pessoas e o talento, assim. E super acredito que a gente unindo aí formação, né? Sempre e empreendedorismo e depois a fruição, a gente consegue, eu acho que o Formemos consegue fechar um ciclo aí de desenvolvimento. Formação, empreendedorismo e a própria fruição e a difusão, né? Que isso acontece através da divulgação e dos meios que as pessoas conseguem chegar, né? Chegar ao seu nome. Todo artista tem esse pensamento, né? Como eu chego para... Porque eu acho importante a gente circular, né? A gente não se a gente representa uma cidade, um povo, mas a gente precisa a gente sente essa necessidade, né? Tem aquela história de onde é que né, o artista vai, onde tem público e tudo, mas é isso mesmo, assim, a gente precisa ter esses territórios assim possíveis. E eu acho que o Formemos na última camada faz isso, torna o território criativo possível, de conexão, de intercâmbio e também de acolhimento. Falando também da sua história, tendo essa oportunidade de estar aqui, esse registro que fica também, que a gente pensa que é esse momento de registro histórico, como é que foi a sua primeira percepção, seu primeiro contato de ir para essa área, de trabalhar com arte, com cultura? Da onde Ah, surgiu? menino, é até engraçado, eu ia ser médico. Sério? Aí, uma vez, cara, vou falar aqui, não sei nem se posso, mas enfim. Tá em Vou casa. falar. Não, vou falar aqui porque, na verdade, eu não vou citar nome, não. Aham. Mas é porque vou contar uma história que eu achei que uma vez. Eu tava num congresso, num seminário, e, nossa. E aí eu fui falar isso e tudo. Aí tinha um cara da indústria farmacêutica, né? E aí eu peguei. Na verdade, um médico e tal, tal. Aí fiquei brincando com isso, assim, que, na verdade, ele disse assim, porque a nossa indústria tem tantos retornos e tudo e tal. Eu falei, olha, eu trago a medicina pela arte porque eu queria saber porque a nossa salva. Porque brincando assim, dizendo assim, que a gente salva. Enfim, a respeito, eu tô brincando. Mas assim, que eu, na verdade, tinha essa relação com o outro. É só isso que eu queria dizer, na verdade. Esse amor por gente, né? Que a medicina tão maravilhosa cuida, né? Da gente, assim. E aí mas eu sempre fui um cara que gostava de falar, né? Gosto de me comunicar e, e muito sensível às linguagens, né? Tanto do audiovisual, TV e tudo. E foi um dia eu fui ver um espetáculo e eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu estudei para fazer uma coisa, mas eu vou fazer isso aí. E aí eu fui, me joguei, né? Assim, como diz no verbo play, né? Fui pro jogo e me apaixonei, assim. Na verdade, eu entendi que aquilo ali sempre esteve dentro de mim, né? E que eu poderia não fazer medicina, mas eu continuaria cuidando das pessoas. É isso que eu ia fazer. Eu ia fazer uma piada, mas eu acho tão sério hoje, eu repenso, e dizer assim, porque a arte salva, assim, sabe? Salva as pessoas. Exatamente, Num salva. lugar aí de saúde mental também. Não tô falando de forma... Ai, não tô falando, de uma forma muito clara, assim, que o conhecimento, que o fato que a gente gera através da arte, a gente consegue fazer com que as pessoas também reflitam, assim, na sua vida e que sejam seres humanos de uma forma mais singela e mais impacta na vida das pessoas, né? A gente viu aí na pandemia, né? O Exatamente. que era a gente sem todas essas produções audiovisuais, sem a música presente na nossa vida, como é que a gente ia tratar disso, né? A gente tinha um aliado ali, uma aliada, que era a arte, né? Tão, às vezes, marginalizada e porque falta consciência, né? Falta educação para as pessoas entenderem o que é arte. Cultura é tudo, né? O jeito que a gente está conversando, o jeito que eu me visto, o que eu vou comer, o que eu estou falando para você, a forma que eu estou falando para você. Sem cultura a gente não tem identidade, não tem histórico, não passa, não tem registro, né, sobre a gente, sobre a nossa vida. Então, eu entendendo tudo isso, não sei se eu tô te respondendo, porque eu comecei a viajar Aham. aqui, eu fiquei até emocionado que eu me lembrei, mas assim, eu sempre, eu brinco com isso, que a diferença da nossa indústria para outras indústrias é que a gente realmente cuida, que a gente salva num lugar que a gente consegue fazer de forma que as pessoas de uma certa forma se reconheçam ali e se investiguem ali e se divirtam, porque a diversão é necessária, se emocionem e tal. E
Depois, no outro lado, o que mais me encanta são os grupos, né? A questão do coletivo, que é tão ancestral isso, né? Na nossa existência. E eu fui fazer teatro e me apaixonei, assim, entendendo que você precisa do outro. Na verdade, é como se fosse a vida ali colocada em cima do palco, né? Você espera a deixa do outro. É assim, eu tô te esperando, você me fez uma pergunta, eu tô aqui. Uhum. Entra outra camada também que eu acho lindo, que nesses tempos de tantas interferências, eu acho muito sagrado, assim, você pegar uma roupa, sair de casa, sentar, ficar calado, 1h30, 2, escutar uma pessoa falando uma coisa. Eu acho uma doação, tanto do ator para o público como do público, uma troca. É muito elegante isso. É muito importante. Você também eu acho lindo você pensar com o diretor, quis contar aquela história e você diz assim, vou assistir essa história. Quero ouvir. Então, assim, quanto mais evoluído tecnologicamente a gente fica, mais eu acho essas conexões sagradas. Então, isso tudo foi que me encantou. Eu acredito que contar história, a gente, na verdade, nós somos contadores de história. Quando eu faço um festival, que eu comecei a dominar os meios de produção para concretizar os meus sonhos, eu não fui dizer assim, eu vou ser produtor. O pessoal quer que a gente seja o quê, né? A família, médico, advogado, tá. Essas coisas pré-estabelecidas. Claro que muita coisa mudou hoje, né? Eu tô com 41 anos, eu tô falando, mas não era isso. Era assim, eu preciso dominar esses meios de produção para que eu consiga realizar e concretizar os meus sonhos. Eu preciso. E aí foi depois quando eu comecei a entender sobre questão social, né? Porque tudo está envolvido, né? Tudo está envolvido com sustentabilidade econômica, tudo é ambiental, acessibilidade, relação com o território, relação com as pessoas, tudo isso. Isso tudo é cultura, tudo está relacionado. Aí eu comecei a produzir, também trabalhar com música, com outras linguagens também, e é isso. Então foi um caminho muito orgânico, assim. Depois eu fui me preparando melhor, né? Aí eu já vi áreas que, tipo, eu fui fazer publicidade, depois marketing. Então, mas eu tenho formação em artes cênicas. Tive o privilégio de ter ali muito jovem, participar de um processo de 3 anos, assim, tecnicamente incrível, assim. Eu trabalhei com Celso Nunes, tive aula com Tunis Filho, trabalhei com vários professores da EAD, da Cal. Então, assim, eu fui privilegiado de ter acesso à informação. E cada vez que eu tinha mais acesso à informação, estudando muito, muito, e sendo muito cara de pau também, porque eu sou cara de pau. Eu me lembro que eu não tinha idade para entrar no curso. Posso contar isso? Pode. Aí eu peguei, ó, não vai fazer isso não. Aí eu menti minha idade lá, tá, acredita? Aí eu falei, Sério? vou passar. Aí eu peguei e fiz. Todo mundo tinha uma estrutura, Bernardo. Todo mundo. Eu sozinho, todo de preto, com um bolo rosa, que foi o bolo que eu consegui na sala de figurino com a Carol, figurinista emprestada, que até hoje tá lá, incrível, dona Carol. E ela disse: Você quer esse bolo, menino? Eu era muito, muito menino, assim. Eu falei: Eu vou fazer a cena do gota d'água, a cena do envenenamento. Ela achou aquilo pesado, né? Eu falei: Forte, é Vou uma cena fazer. forte. E eu fiz. E eu fiz. E eu Aham. fiz. E quando terminou, fizeram uma pergunta. Tinha uma bancada assim, chiquérrima, assim, Orlando Senna, Conceição Senna, tinha Clóvis Levi. Nossa, os mestres, assim, né? Aclamados aí pela. Eu tô falando nomes muito voltados à classe, né? Aham. Pra quem. Porque cada classe, cada profissão tem os seus mestres, suas mestras. E aí, eles fizeram uma pergunta. Eu falei 20 minutos. Eu vendi meu peixe bem bonitinho. Eu falei, eu quero fazer isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu já estudei isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu tinha estudado mesmo, porque Aham. eu não fazia o colégio de direção, mas eu tinha conhecimento das apostilas, dos cursos, das coisas. E aí, foi isso. E aí eu ganhei a vaga. Eu Não, e ganhei você a escolheu vaga. uma peça, uma cena que assim, a pessoa já tem que ter um repertório para ter É, visto, para querer entender, para querer é, fazer gota d'água. A cena do bolo do envenenamento é. já tinha uma base. Então, assim, por mais que você era novo ali, mas talvez isso tenha feito com que a pessoa assim, não, então alguma coisa tem aqui. Cara, eu sou cara de pau. Fala uma coisa, assim, que o Clóvis Levi falou uma coisa pra mim, que era assim, que se não tem porta aberta, desenha a tua porta, sabe? E abre. Arromba essa porta. E eu acho muito importante isso pra missão do fazer cultural, assim. A gente
ter preparação, que é o que a gente, inclusive, está fazendo aqui no Formemos, nessa etapa, e a gente ter uma, sabe, uma entrega de entendimento do que é importante pra gente, que aquilo é importante pra gente, e que você é responsável em fazer a tua história, né? Claro que a gente está falando que existem políticas públicas que precisam ser melhoradas, a gente está falando que a educação caminha junto com isso, né? Um povo sem educação, sem saúde, sequer vai ter como ter acesso à arte e ao entretenimento e ter consciência sobre a importância dele, né? Tem até acesso, mas não tem consciência. Tem que democratizar esse acesso, tem que entender que é um direito, a cultura é um direito, o acesso aos bens culturais é um direito, isso é um direito, isso é um dever do Estado também, não é uma... Né? Então, assim, isso tudo gera consciência a partir da educação e do conhecimento. Mas a gente que faz, assim, é importantíssimo a gente entender que, pelo menos é o que eu acho, tá, amigo? Assim, entender que você tem que cada vez se especializar mais, ter uma profundidade de discurso, de mergulho, sabe? E estar aberto para entender o que está acontecendo com a sociedade. Porque o ator, o cantor, o músico, o compositor, ele traduz ali, né? Seja sobre o romance que ele está falando, sobre um tempo, sobre um período e sobre uma vivência, correto? E isso é muito lindo para a gente deixar registrado, né? Para a nossa humanidade, para a evolução da nossa humanidade. Então, eu acho que a gente tem um compromisso, sabe, com a existência muito forte, a gente que é artista. E a gente também tem que ter compromisso com a gente, assim, de entender que não desista, não. Você tem que encontrar as ferramentas e os meios, porque vale a pena. Vale super a pena a gente estar nessa missão. Eu falo que é uma missão, não é profissão, é missão. Porque a Fernanda Montenegro fala uma coisa que eu acho interessante. Ela não fala nesse formato, mas eu vou dizer. Eu tô falando aqui direto, tu Fica sabe, à né? vontade, tá? Aí se deixar, ela fala assim, quando é que você sabe que a pessoa é da profissão? Ela não fala mais ou menos isso, mas eu entendi isso. Ela fala, quando você tenta desistir bem muito e não consegue. É isso aí. Quando você consegue, você tenta desistir e não consegue, você sabe que a pessoa é. Porque talento é uma coisa, vocação é outra, né? Totalmente diferente. E é muito legal a gente poder ter. Eu acho muito feliz aquele que se encontra, sabe? Que consegue entender qual é a missão aqui que está aqui, nesse momento aqui que a gente está vivendo. Isso é muito forte. Eu tive eu fiz teatro também, professora Cláudia Pungê, aqui na Fafi, que é uma escola de teatro aqui, e ela teve uma aula que ela falou isso para a turma, assim, olha, uma coisa é vocês terem talento, outra coisa é terem vocação. E isso eu levei para a vida, porque realmente, independente da profissão que a pessoa tenha, que ela vai exercer, ela pode fazer aquilo com mais facilidade, ter mais aptidão, mas se ela não leva aquilo com essa vocação, com essa dedicação, com essa coisa de não, acho que agora eu vou desistir, mas continua, né? E aí eu vejo que o teatro é tão importante nesse sentido de que as pessoas pudessem ter essa oportunidade de experimentar, de fazer, de ver, que não necessariamente para ser um ator ou uma atriz ou trabalhar nessa área, mas essa construção do coletivo, de entender, da construção de fazer uma peça, de fazer um espetáculo, de fazer um momento ali, ela tem tantas necessidades, né, de colaborações, e eu acho que para o músico, aí é uma percepção minha, assim, que hoje em dia, como o artista ele tem que gerir a rede social, ele tem que fazer isso, ele já tem que pensar, ele não tem mais assim, eu vou para uma gravadora, aquelas coisas que antigamente eles vão cuidar de mim, eu só vou fazer a música, gravar, pedir um sítio para ficar compondo, não, ele tem que gerir. Então, te traz essa percepção que o teatro te auxiliou, te deu essas ferramentas para, independente da área que você tivesse, você soubesse como jogar o jogo, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que ter o domínio do que a gente é, né? Assim, pelo menos tentar. Então, assim, quando você está na sua carreira e você tem que estar... Você não pode estar nesse lugar aí de cômodo, só de criação. Eu acho que o artista empreendedor, ele tem... Não que você tem que não ter pessoas na área financeira, administrativa, não é isso. Mas gestão é para além disso. Gestão, gerir, é você entender como você está se comunicando, como você está preparando o teu produto, por que você faz daquela forma
E como é que você quer que chegue para as pessoas? Como é que você quer... É porque o público é seu. Você vai conquistar o público. Então, não tem esse lugar mais de... eu tô aqui... A mesma coisa também de projetos, assim. Você tem que ter, né, os seus projetos, você tem que pensar... Você tem que desenhar ali sua história. Você tem que... O projeto, ele não é só uma questão de sustentabilidade econômica. Ele é também uma forma que você tem liberdade criativa. Entende? Não vou fazer isso aqui. Isso aqui não vão me impor. Eu não quero contar essa história. Então, eu quero dominar os meios de produção ou de gestão para que eu possa dizer assim, não, é isso aqui que eu vou fazer agora da minha carreira. Eu quero entender, eu quero estar perto das redes sociais para me comunicar com o meu público. Né? Cada vez mais esse contato, que apesar da gente estar usando as ferramentas, essas aqui, cada vez mais esse contato olho no olho e esse acolhimento, ele faz com que você consiga construir o seu patrimônio imaterial. Que é o que todos nós estamos atrás. Aqui todo artista está atrás do seu patrimônio imaterial. Ninguém, sabe, a gente quer público. A gente quer que as pessoas se emocionem com a nossa, se ri, enfim, qual for o sentimento, mas que alguma coisa aconteça. Tudo é energia. Eu cheguei aqui, é uma energia. Você tá me dando uma energia. Quando eu faço uma música, quando eu vou fazer um texto, eu tô jogando uma energia. Então, eu tenho que ter... Quando eu falo domínio, não é autoritarismo, nem hierarquia. Eu tô falando no sentido de entendimento. Sim. Eu quero... Não adianta eu tenho uma capa de um EP, a minha música é de um jeito, mas nas redes sociais tem uma terceira pessoa administrando que não traduz a minha essência. Na verdade, isso é um equívoco, porque você é o seu próprio produto. Hoje a gente está trabalhando corpo e voz no Formemos. Para entender que não é sobre virtuosismo. Não é quem é, que eu tenho um corpo disponível, quem tem isso aqui, eu fiz isso aqui, eu tenho uma voz incrível, eu sou afinado. Gente, isso não importa nesse momento. O que importa é o conhecimento sobre essas ferramentas. Então você tem que, ao meu ver, você tem que entender que tudo é uma extensão, né? O ato da apresentação, seja você ator, ou músico, ou cantor, ele tem que estar afinado com o seu posicionamento político, ético, social, né? De rede social, enfim, de comunicação. Eu acho isso. Acho muito importante, assim, cada vez mais as pessoas terem essa apropriação sobre a sua história, né? No mundo de hoje, assim, que a gente tem acesso, a gente tem um microfone ligado. Era muito mais difícil antigamente. Concordas? Muito. Tu concordas? Então, assim, a gente tem um microfone ligado, a gente precisa dar voz a isso. Graças a Deus que a gente tem. Então, assim, hoje a divulgação se faz de outra forma. Eu lembro que a gente tem todo um mecanismo de assessoria, não que não tenha, assessoria de imprensa é maravilhoso, mas eu tô falando no sentido de mudou o formato, né? Você tem hoje como mobilizar. Você vê aí os grandes fenômenos, né? Tem gente que fala, eu tô aqui, mas eu não conhecia isso, né? Porque isso é importante, isso chama democratizar também. Tem a parte, né, que é complicada, né, da web, mas tem a parte que também conseguiu dar voz a muita gente. E eu acho importante. Como assim você não quer fazer isso? Você não vai cuidar da sua carreira? Isso faz parte da sua carreira. Você está se comunicando com o seu público. É porque tem uma percepção, muitas vezes, assim, tudo bem, depende da pessoa, mas ela tem que entender também que jogo que ela quer jogar, que às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero ser igual a Marisa Monte, eu não quero ter rede social, é quando eu for lançar um disco, mas ela esquece que para ela chegar nesse ponto, ela fez muito Chacrinha, muito Faustão, muito programa de auditório, ela vivia uma outra época que precisava de outras ferramentas para chegar a esse ponto de falar assim, não, ela tem um Instagram, não posta nada, e aí quando ela lança, ela vai fazer, eu quero fazer assim também. Então, é diferente. Usar o outro como se fosse uma fórmula para É diferente si, no né? sentido assim. Eu também acho que a gente não deve ser refém. Porque agora, né? Já tô com horror à coreografia. O TikTok, tô com horror à coreografia. Eu falei, não pode ser um negócio desse. Eu não posso tomar um café e ter que fazer uma coreografia. Então, assim, o que eu acho, mas eu não sou um horror a quem faz, eu tô falando que eu não acho um pouco exacerbado. Mas, enfim, isso é uma outra camada. O que eu acho é o seguinte, é um outro processo aí. E eu não tô falando sobre fama, e nem sobre público garantido, nem por ter um patrimônio material já estabelecido ou uma carreira consolidada. Existem
na verdade, assim como a Marisa, eu acredito, e outros cantores, existe outro tipo de identidade com o público que foi construída. E eu vou te falar mais. A salvação assim, da cultura é respeitar a diversidade dela, a democratização dela. Por exemplo, tem um mestre do Cariri que é um sucesso e tá fazendo show, tá ali circulando pela região. Ok, é o território. Ali é. Como assim? Não tem que estar atendendo também a uma esteira. Mas se você se propõe a isso, que você não terceirize isso. É isso que eu estou falando. Verdade. Porque é muito cruel a gente estabelecer qualquer formato e fórmula para quem não está à vontade de fazer isso. Então, se a artista X tem na sua história uma relação de muito mais intimismo, muito mais intimista com o próprio fazer e tudo, e ela consegue estabelecer uma comunicação, isso é incrível. Se tem uma outra artista, Y, que não, essa aqui consegue se comunicar, ela posta 24 horas e tudo, e ela tem um público que é para isso. E eu acho mais engraçado que tem público tem gente que tem muita audiência na internet e não leva público para assistir o show. Não vende ingresso, né? Não vende ingresso. E tem outras pessoas que não estão tão expostas nas redes sociais e que têm seu público cativo. Então, isso assim, não dá para ter tem uma fórmula ainda. Não tem. O que eu tô querendo dizer é, se você se propõe a isso, isso é um domínio de carreira da Marisa. Ela tem total domínio. Quando ela faz uma turnê desenhada, com um tema, alinhada com EP, num formato de show cênico musical, porque é um espetáculo incrível, né? De cenografia, figurino. Inclusive, você citou o nome dela, a gente vai falar hoje sobre esse processo dela, hoje lá no Formemos. Não dela somente, mas usá-la como exemplo, né? Enaltecê-la, na verdade. Que a gente enaltece muito a Marisa Monte, né? É incrível. Mas o que eu quero dizer é que isso é um formato muito coerente para ela e de muito domínio dela. É isso que eu tô falando. Agora, não dá para você querer fazer de outra forma desde que você não tenha a sua assinatura. Pronto, é isso que eu tô falando. Então, tem uma assinatura. Uma vez estavam falando assim, olha, a gente tem que entender que sem esses mecanismos... Aí eu fiquei pensando, gente, o que é sucesso? O que é sucesso, assim? O que é sucesso? Cada um vai falar uma percepção, vai falar alguma coisa, de um jeito, de uma forma. E existe o que a indústria nos disse que era sucesso, e existe o que é sucesso. E o que sempre foi. Né? Antigamente falava assim, uma percepção, como eu trabalhei em rádio, tinha assim, essa música vai estar na novela, essa música tá tema de não sei o quê, aí tinha a pessoa que ia na rádio, já levava as listas das músicas que tinha que tocar. Essa era a percepção do sucesso, do que estava tocando na novela, na televisão, no rádio, né? Que na verdade é definido por um número de pessoas que tem uma formação X, que atua num mecanismo Y, que tem um histórico Z. Exatamente. Então, na verdade, a gente tem o poder como artista de se mostrar da forma que a gente realmente é, produzir com liberdade, porque sem liberdade não há criação. Não é, a gente pode entrar numa outra camada aí, mas, sobretudo, a gente entender que não façam a curadoria pra gente. Nós somos curadores. A gente filtra o que a gente quer e a gente pode também se propor, se experimentar e se permitir a ouvir. Então, esse lugar aí era de uma curadoria pré-estabelecida por um tipo, às vezes, de gênero, homens que estavam ali atrás dos balcões das gravadoras e definiam o que seria sucesso. E aí a gente começa a entender que a massificação disso, a distribuição disso, a difusão sonora disso, de imagem, fazia com que as pessoas comprassem essa ideia. Eu não estou dizendo que tem muitos acertos aí, tá? Sim. Eu não estou querendo demonizar aqui, falar, o William tá dizendo que... Não, acho que tem alguns acidentes de percurso aí sim. Porque é muito cruel com o artista, assim. Hoje a gente ainda bem tem o EP e tem como fazer uma música dentro de casa, e aí a gente pega, liga pros amigos e tal, edita e tal, e solta. E antigamente isso era impossível. Então tu imaginas aí o que a gente perdeu de obra e de tudo e tal. Então, assim, mas tu entende a minha reflexão? Quando fazem a curadoria por você, como público, você acaba entrando
numa lugar aí de alguém fez esse trabalho por mim e eu não, eu como público poderia investigar, me permitir ouvir outros sons, que é importantíssima essa questão dessa brasilidade, né? O Brasil é tão rico. Eu cheguei aqui, eu fiquei chocado ano passado. Eu falei pro Daniel e pra Simone, gente, eu fiquei impactado com o talento dos artistas aqui do Espírito Santo. Eu falei, gente, o Brasil precisa ver isso. Só falando, então assim, claro, eu sou da área, então eu me permito. Como eu sou também um mobilizador, a gente constrói um canal de, né, de conexão entre o Nordeste e o Sudeste, através das nossas atitudes cotidianas, seja na divulgação, seja mesmo na contratação, levando, né, enfim, para circulação e tudo. Mas assim, tu entendes que isso é uma oportunidade que a gente, quanto público, também precisa se questionar, né? Você falou uma coisa muito Eu interessante. preciso estar refém daquela, não vou nem falar nome assim, daquela rede social que indica isso. Você falou tudo que eu tava conversando com um amigo meu justamente isso. Da dificuldade, às vezes, da gente encontrar um novo. Porque a gente tá ouvindo uma playlist e, de repente, o algoritmo manda de novo aquilo que a gente já costuma ouvir. Então, assim, como encontrar? A gente até falava na rádio, tocava, a gente descobria através disso, mas já era algo que a gente acabou de falar aqui que tinha um padrão, enfim, uma padronização. Agora, como que você faz para achar coisas novas, artistas novos? Você veio aqui e encontrou, mas como é que é isso na sua vida? Eu amo isso, né? Assim, eu pesquiso demais. E tudo que não tá tocando eu quero saber. Tipo assim, não é que não esteja tocando, é quando eu chego numa cidade, ou até mesmo da minha cidade, que por conta da internet a gente consegue isso, eu pesquiso. Claro, assim, eu sou da área, eu tenho isso meio que Uhum. organicamente, eu me interesso por uma. Às vezes eu tenho meio pânico dessa coisa autoral, porque tudo pra mim é autoral. Alguém criou e tal. É porque é usada com um termo, né? Uhum. Como quando você não é cover e tal, tal. Você não toca música de outra pessoa. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui assim. E eu sempre fui assim. Meus amigos falam assim: o William não apresenta música, ele aplica. É muito legal É, isso. porque eu sempre ouvi muito pela poesia. E eu não toco instrumento, mas eu sei reconhecer os instrumentos. Assim, eu tenho um ouvido maravilhoso. E eu fico. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Eu adoro LP. E quando lançou o CD, eu adorava. E eu ficava lendo a ficha técnica. Eu também. Eu também. De Era do toda. encarte. Então, gente, eu não sou da época do encarte. Eu adoro. Se estiver Quem lançando CD, eu tô masterizou. comprando LP agora por isso. Eu adoro o cheiro. Eu adoro ler quem foi que fez, quem editou, quem masterizou. Eu sei, conheço todos os produtores musicais, né? Como era cada gravadora, o formato, tudo. Mas isso é uma coisa que veio comigo. Não sei o porquê, mas veio comigo. Só que enquanto público, eu também entendo que, por entender as minhas heranças e as minhas relações também com o território, com os territórios, eu sou um cara que entendi que o meu repertório sonoro do que eu gosto, ele precisa ser um pouco mais dilatado para eu fazer esse filtro. Então eu sempre fui um cara inquieto. Tipo assim, não acho que a música do Pará é isso aqui. Peraí, deixa eu olhar outras coisas. Uhum. Isso aqui, o Centro-Oeste só tem isso aqui? Não, peraí, vamos pesquisar. Então, tinha isso. E não era para fazer curadoria como hoje eu faço, de equipamentos, de projetos, não. Era orgânico mesmo. Uhum. Então eu procuro, sempre procurei. Acho interessantíssimo. Isso é uma brincadeira que eu gosto, Uhum. de mergulhar, de pesquisar. E eu acho que também o fato de eu ser artista faz com que eu tenha uma cumplicidade, né? Uhum. Quando eu vejo assim, um trabalho, eu me emociono, sabe? De amigos mesmo, assim, eu falo, poxa, que lindo que tá. E eu escuto muito, assim, eu fico ouvindo. Minha irmã fala, não aguento, é a música da vez. Eu fico ali, né, mergulhado na música, pensando assim, digerindo a música. Mas eu aconselho todo mundo respondendo a pergunta, porque eu sou geminiano, mas eu respondo. O que eu acho que a gente precisa é entender que não seja refém somente assim, das estruturas que te colocam, né? Seja, ah, não dá para construir uma memória
a partir disso, né? Uma vez, aqui mesmo, no Formemos, ano passado, a gente estava discutindo num painel. Formemos aconteceu em maio de 2022, com vários painéis, só para quem está chegando aí, tudo. E vários pensadores, articuladores, empreendedores. E a gente fica discutindo, debatendo e também ampliando. E também fazendo parceria o tempo todo, que aqui é network direto, para os novos caminhos. E então, todo mundo é muito importante estar junto nesse momento. E falando sobre o Clube da Esquina, né? E aí, falando da relação afetiva, um dos debatedores lá, e que estava voltando a pesquisar e a escutar e tal. Beleza. Lá pra frente, a gente estava falando sobre essas questões do acesso por 30 segundos, né? Que toca música nesses aplicativos e tal. E aí eu fiz uma reflexão, falei, vou te falar. Talvez se esse Clube da Esquina fosse no tempo agora e que ele tivesse ter uma dancinha e durasse 10 segundos, 20 segundos, quantos segundos? 15 segundos, você não teria essa relação afetiva. Você não está recorrendo à música, à obra, só porque você teve conhecimento sobre ela, mas porque você tem uma relação afetiva. E eu acredito que a gente precisa mais de 15 segundos para ter uma relação de afeto, de tempo, de lugar, e do que representa a história. Então a música sempre vai existir nesse lugar. Ela sempre vai traduzir a vida de um povo, de uma história, de um tempo, né? Eu não estou condenando quem faz a coreografia, não. Eu tô falando que é uma outra história e que a gente... O que eu acho, Bernardo, é que a gente tem coisas de base que são importantes que elas sejam alicerçadas. E é muito cruel pro artista ter que entender que tem que fazer a música, que tem que fazer a coreografia, que tem que não sei o que, porque senão não é sucesso. Não, gente. Não é isso. Tá tudo errado. Faça se você tiver e for orgânico para você. Mas você pode fazer um caminho e aquilo ser sustentável. Qualquer coisa que definam você, qual é a pauta aqui? Qualquer coisa que te definam e que te estabeleça, assim, ser refém, tanto você como artista, ou seja, você quanto público, se liberte disso. Porque tudo é mercado. Há 20 anos atrás, se a gente estivesse conversando aqui, a gente ia estar falando sobre uma outra perspectiva. Né? E os artistas estariam atrás da gente ou atrás das gravadoras batendo na porta para poder ter uma chance. De 1000, 3 conseguiam. E muita coisa não foi gravada. Muita coisa não foi. Então, assim, tu entende o que eu quero dizer? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Então, tem que ser livre. Claro que a gente tem que entender os modos de divulgação, de construção de um projeto. Claro, lógico. A gente está dentro do mercado. Mas eu acho que enquanto público, enquanto artista, você precisa ter mais liberdade, assim, sabe? Você olhar isso não como somente como um dos caminhos, né? Como um meio, assim, não como definição. E também, assim, a questão de ocupar os espaços públicos, né? Os cargos, né? Porque a gente vê que a gente fala de fomento, de lei, mas geralmente também quem está ali por trás, gerindo as leis, né? Quem está ali é um determinado tipo, uma classe. Então, assim, como também os artistas precisam enxergar quando uma pessoa fala assim, não, eu vou para esse caminho também. Talvez tinha essa visão de assim, poxa, vai para lá, não vai, agora você está no outro lado, não vai jogar com a gente. Você fala quem é artista e assume a governança? Exatamente. Assim? Como é que você enxerga isso, que é essa necessidade de entender que precisamos ocupar o espaço que é nosso, de quem entende, quem conversa, dialoga com Eu já estive nesse lugar, inclusive, mas eu vou te falar uma coisa. É preciso que a gente domine, assim, os meios de forma muito ética, que a gente ocupe esses lugares, que as pessoas que estejam lá, elas representem a classe de forma muito democrática. E que entenda que o acesso tem que ser igual e que tem que ser acessível. Eu falo muito, muito isso, assim, nem tudo que é gratuito é acessível, né? Porque a acessibilidade começa, né, na autoestima, né? Eu detesto aquela frase, não tenho nem roupa pra ir. Eu odeio essa frase, porque tem muita gente que não tem roupa pra ir. Realmente não tem. Tem gente que pode passar na frente do teatro Zé de Alencar, lá em Fortaleza, ou aqui do Carlos Gomes, quando for inaugurado, e tem uma frase de uma amiga que, assim, o que é que você gostaria? Se vai revolucionar a cultura,
no Teatro Sérgio Alencar, ela fala que as pessoas passassem na frente e não se benzessem. A pessoa sabe nem que é teatro ali, que aquilo ali é dinheiro público. Não estou falando agora da tua gestão que está incrível e que as pessoas estão realmente, o teatro está de portas abertas lá. Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre essa relação com o público. E a gente precisa ocupar, porque para ocupar, tecnicamente, precisa ter o entendimento. Para ter o entendimento, tem que fazer parte do processo. E eu acredito que dentro da classe artística existam pessoas capacitadas e aptas para entrarem, enfim, e que assumirem essa missão. E que ela seja cíclica, sempre renovada. E que ela seja coletiva. Também eu acredito muito nisso. Existem gestores que conseguem fazer uma gestão horizontalizada, que está ali junto com todo mundo, apenas sendo o porta-voz, o representante. Então, assim, se a gente tivesse em cada secretaria, em cada governança, seja da esfera estadual, municipal e federal, pessoas tecnicamente aptas e também com esse entendimento de horizontalidade, ou seja, estamos todos aqui para um benefício coletivo, sem nenhum privilégio, a gente precisa estar ocupando, porque a gente que vai entender da nossa engenharia, porque é uma engenharia, a produção cultural, a gestão cultural, né? Eu falo assim, gente, eu não vendo sapato, nem pipoca, nem nada, mas a gente tem é uma engenharia, tem um mecanismo claro ali, administrativo, burocrático, jurídico, cruel. Então as pessoas são muito equivocadas. As pessoas acham que artista tá ali tomando, sabe, banho numa banheira, tomando champanhe. Pelo contrário, tá ali numa van, num ônibus, dividindo o carro, levando o cenário nas costas. E assim, um equívoco enorme sobre a Lei Rouanet. A Lei Rouanet não tem nada do que estão falando, tá? A Lei Rouanet é um mecanismo muito íntegro e de muito difícil de captação e de prestação de contas. Então, assim, é preciso que a gente tenha pessoas ali que não é... Eu não gosto da coisa ajudar, não é ajudar. Mas que estabeleçam uma política democrática e descentralizada e de uma forma mais igualitária para todos. E que você, enquanto artista, enquanto, né, ser cultural, vamos dizer assim, possa ter o direito da concorrência, direito ao acesso ao recurso para poder desenvolver aquele produto. Porque, apesar, você vê assim, a gente gera muito entretenimento, né? Muita diversão, mas para fazer não é divertido só. Você não consegue concretizar um projeto se você não tiver seriedade, se você não tiver organização, se você não tiver preparo. Então, eu acredito que também, respondendo a sua pergunta, é importante que a gente tenha representantes ali que consigam fazer o diálogo com o legislativo e com o próprio executivo de uma outra forma, de entendimento, sabe? Tanto do humano, do nosso material humano, quem somos nós, como também fazer a tradução para que a gente consiga estabelecer as programações culturais, o incentivo e ao fomento, a construção de uma política pública cultural mais descentralizada, que a gente entenda as diferenças, as diversidades, que não é produzindo por né, que não é só um período, não é só um público, que não é só uma região, que não é só um perfil, como você falou agora, lembrando das definições quando as gravadoras definiam o que era sucesso, né? E se você pegar cada movimento estético sonoro, você vê também uma classe ali, né? A bossa nova é muito específica, né? O funk tem ali, então assim, tem muita coisa que você consegue traduzir, mas é importante que a gente tenha gestores e gestoras que sejam abertas e estejam ali apenas como... Não é sobre um projeto pessoal, né? Isso eu falo de político também, tipo prefeito, governador, e sim sobre uma doação de tempo para dialogar e propor uma evolução que todos, todas e todos sejam beneficiados. Sobretudo o público, né? Porque quando você tem... Eu faço um projeto e que a gente manda ônibus para a periferia. E aí a vez me perguntou, mas você está colocando... Eu falei, não, eu estou falando que essa mobilidade urbana, ela é importante porque eu digo que o meu projeto é gratuito, mas quem está ali naquela região não vai conseguir. Quando o dia eu olhei assim, todos que estavam ali tinham dinheiro para pegar um transporte. Eu falei, isso é errado. Não que está errado, ninguém tem direito. Eu falei assim, não, a gente precisa entender que existe um outro público que não está sendo contemplado aqui. E eu estou numa área pública, no litoral,
tem tudo para ser diferente. Vamos ver como é que... Não vou resolver o plano diretor da cidade, tal. Mas o meu primo falou assim, eu falei, você vai? Ele falou, vou, mas eu tenho que esperar depois que acabar até 2 da manhã, porque não tem ônibus na cidade. E aquilo ali fez... Falei, pô, é mesmo. Cara, eu convido você, vem aqui. Mas só que tu não tem como ir, como voltar. Tu vai ficar exposto na rua, porque termina o festival depois 3 horas, é que vai ter um ônibus. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, aí, parece desconecta do que eu tô falando, mas tem a ver. Aí sim a gente precisa dominar, né? Ter o diálogo com o legislativo, ter um posicionamento no executivo para a gente poder alterar esses mecanismos sociais, estruturais, que estão estruturados, né? Que é social, que é político, né? De infra da cidade, para que a tua fruição cultural aconteça de forma democrática. Então não tem como a gente, eu sou só artista. Não, tudo bem. Mas você tem que ter um posicionamento. Eu não estou falando de partido, tá, gente? Sim. Eu não estou falando de posicionamento partidário, eu estou falando de posicionamento político. Hoje se confundiu muito isso, né? Porque política é o tempo todo, né? Tudo é política. E tudo é política mesmo. A nossa música é. O nosso teatro é. Na hora eu posso falar sobre um romance que eu esteja montando, eu estou falando sobre política. Inclusive, porque às vezes aquele romance é estabelecido por relações políticas e sociais e pré-estabelecidas, seja de preconceito, seja enfim, do que a gente possa entender de disputa, né? Aí falar, mas assim, a gente está falando de uma peça, de um rapaz que a moça e as famílias não querem. Por quê? Né? Aí você vai ver, tem a disputa de terra, tem não sei, tudo tem a ver. Nossas relações são construídas a partir disso aí, né? Claro que existem desafetos, mas eu estou falando no sentido de que é muito importante a gente investigar. Então, para isso, a gente só vai mudando, amigo, se a gente entender das leis. Te respondendo agora. Então, tudo que... Lei, na verdade, ela não é uma ordem somente. Ela é, ao meu ver, um estabelecer de uma forma... A lei, ela serve para equilibrar o que se deseja com o que se almeja, com o que se pode, na verdade. Ela não é uma ordem só. Ela foi pensada para que você tenha o mesmo direito que eu. Ela não é uma imposição, ela não é uma opressão. A lei, ela é uma organização. Para que dentro do meu espaço eu não vá passar pelo seu. E que a gente tenha os mesmos direitos. Eu vejo lei e organização de uma forma muito boa. Então é importante que a gente tenha as leis que não é só lei de incentivo. As pessoas sempre acham, eu estou falando da lei. Não estou falando da lei, eu estou falando de tudo. A gente que trabalha com cultura, com arte, tem que estar sintonizado com tudo que está acontecendo. Porque eu acabei de dar um exemplo. O fato de não ter transporte na minha cidade meia-noite impacta no meu perfil de público. Ou não? Exatamente. O fato de eu fazer vamos lá, vamos fazer uma área, eu vou fazer aqui um show, vou produzir. Eu estou falando aqui com músico também que deve estar ouvindo, e muita gente produz. Quando eu vou fazer ali uma ação cultural, eu tenho que entender que região é aquela. Eu me preocupo com o preço do sanduíche que vai ser vendido. Eu não posso me preocupar só com o som que eu vou fazer. Porque as pessoas vão ficar ali esperando 5, 6 horas no festival. Então eu tenho que entender se eu estou recebendo bem as pessoas. E se eu estou oportunizando também de forma acessível. Para se sentir acolhida. Para ela sentir que aquilo ali tudo foi pensado em conexão. Entende? É isso. Até porque também tem um outro lado que é assim, não só desse fomento, e tal, mas também de manter movimentos culturais, né? Porque, imagina, é sempre, é uma senhora, é um senhor idoso que mantém aquela tradição ali. E a geração jovem, mais nova, como é que tá tendo acesso, tá enxergando, tá chegando? Porque aí tem movimentos que acredito assim que vão morrendo. Se aquela pessoa, aquele cidadão, aquela cidadã morrer, acabou aquele movimento lá, porque é ela que sustentava. Então, como também olhar, né, como política pública para isso, para manter vivo as tradições, né? Salvaguardar. É assim, eu fico pensando assim, mas é tão interessante a vida, né? Tem movimentos aí de algumas comunidades que eu vejo que eu falo, gente, os filhos não querem mais fazer essa dança do coco. Estão todos no TikTok, meu Deus do céu. Como é que pode, tal? Ou no celular, né? Ou no smartphone. E vai perdendo a referência, né? Mas sempre tem alguém que salva a comunidade, assim. Tem sempre os anjos, assim, que
E aí eu tenho exemplos, assim, claros na minha cabeça. Eu falei, ali... Porque ele já é da nova geração, mas aquele menino tem um entendimento sobre isso. Aí ele tá ali na... É muito lindo isso, porque é como se, naturalmente, primeiro, essas lideranças, elas surgem. E segundo, que essa é tão ancestral e é tão divina, sagrada, que ela se mantém. Porque se a gente pensar na perspectiva, muitas coisas já sumiram, mas muitas coisas já também poderiam estar extintas, né? E tá se mantendo. Eu acredito que o ser humano, se ele tem acesso à importância disso, ele mantém. Então é preciso ressignificar para essas crianças. Por que que o tataravô, o bisavô e o avô dançaram coco quando chegava o peixe? Ele pode fazer lá, mas ele tem que entender, tem que ter orgulho daquilo. E o que é que gera isso? A educação, o conhecimento, o que é ofertado a ele. Aí sim entra também o poder público e entra também a força da comunidade. Olha, Bernardo, quando eu vejo assim comunidades que têm acesso tecnológico, mas que não perdem contato com o sagrado, é de você ficar emocionado. Porque elas têm aquilo ali tão passado de geração para geração que aquilo ali é muito divino. É o contato com o divino. E não tem para quem, entendeu? Pode chegar a tecnologia que for, mas ali tem porque é o conhecimento, a importância daquilo. Uma pedra pode ser uma pedra, mas se você sabe do valor histórico daquela pedra, papapá, como tem vários exemplos aí eu posso dar, né? Você tem outro tipo de relação com sagrados. Assim, não, isso aqui tem uma outra força. É isso. É isso que a gente precisa. Eu acho que o poder público ele tem a obrigação, que é oportunizar o acesso ao conhecimento no campo muito sensível também. E por mais que o mundo seja assim, né, atropele a gente, acelere, e que a gente vê também várias indústrias ali te contaminando, dizendo o que é que você precisa, o que é necessário, o que não é, que tem até uma forma doentia, né, de consumo, quando você tem acesso ao conhecimento, você tem outra conexão, sabe? Então o poder público, ele tem a obrigação, por isso que é importante, né, a gente enaltecer os povos originários, protegê-los. É importante a gente fazer uma política clara para manutenção de territórios, de reservas, porque tudo isso é que vai fazer a nossa história, tudo isso é que conta sobre a nossa existência, né? Não tem como a gente abdicar disso. É quase a gente querer se matar, entende? Então a gente não pode deixar a dança do coco, a ciranda, o ritual. Não, isso não pode. A gente vai virar o quê, amigo? Na verdade, nós todos somos daí. Nós todos nascemos daí. A gente se distancia com o tempo. Porque você nasceu na capital, porque você tem acesso, porque você é moderno, porque você... Né? Não acho que você... por mais que você... Acho que até inconscientemente você tem uma conexão com esse sagrado. E eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando do entendimento com a própria natureza. Eu estou falando com... Eu sou um cara que por exemplo... as pessoas acham e eu, por exemplo, eu fico me perguntando, né, sobre essa relação com o espiritual e com a natureza. E na verdade, eu precisava investigar mais e me dedicar mais, mas eu tenho consciência de que é importante. Eu não estou falando aqui para dizer, nossa, vou seguir o William agora na rede social. Não. Pelo contrário, eu respeito e eu venero, assim, eu entendo a importância. Só isso. É isso, amigo, que eu falo. A gente tem que ter consciência. Consciência e respeitar. Essa consciência vai gerando esse respeito, Isso entendimento do outro, da pra diferença. tudo. A gente não estaria no mundo que a gente tá. Né? Porque, assim, tem coisas que interferem na humanidade. Não é um posicionamento seu. Você tem opinião, mas posicionamento, e você tem que entender qual a qualidade desse posicionamento. Se ele for só para você, tudo bem, mas se ele interferir na existência de outra pessoa, já é uma outra história.
Então, assim, quando a gente tem consciência do outro e respeito pela diversidade, pela tudo, né? Desde gênero, raça e também formas de organização e de o que é importante para mim, pode não ser importante para você, mas eu vou te respeitar. Você gera muito mais humanidade, assim, né? Fica num outro caminho aí. E a gente poderia conviver com muito mais harmonia, que é o que a gente está precisando. E eu acho que a arte e a política pública, cultural, como eu falei, cultura para mim, cultura é tudo. Escovar os dentes é cultural, né? Uhum. Né? Exatamente. E falando disso, seus projetos e coisas para o futuro, como é que você está enxergando, o que você está pensando, está planejando? Hum. Na verdade, a gente tem projeto contínuo, assim, que na verdade a gente se reinventa dentro da mesma plataforma. Eu tenho festivais, mas eu acredito que agora a gente tem aí um outro tipo de articulação e interlocução com as esferas de governança e também a gente está passando por uma transformação. As pessoas, as empresas também que são patrocinadoras estão se reinventando e estão entendendo qual o caminho. Vou produzir muito teatro, devo produzir muito audiovisual e também, depois, pós-pandemia, entendi que eu teria que ter esse contato mais com a parte artística, porque eu produzo, mas nem sempre eu atuo como artista ali, né? E eu não quero abrir mão mais disso. Então, o meu futuro é fazer com que a gente consiga se reinventar dentro das plataformas que a gente já estabelece com a cidade. Eu tenho um projeto também de uma orquestra que fica em São Gonçalo da Amarante. Legal. Pacri já tem 8 anos. Então a gente está aí renovando para poder dar continuidade. A gente ampliou o núcleo. Então o meu planejamento é que a gente faça melhor, que a gente consiga atender de forma democrática mais pessoas, que a gente estabeleça uma relação com a cidade muito mais de acolhimento, e que a gente tenha também um processo ali com entretenimento, mas com conteúdo. Que eu faça cada vez mais as ações que gerem reflexão, pensamento e uma transformação social. Seja você dançando comigo uma música, tomando um drink, mas que a gente tenha acesso, quem está ali no palco tenha acesso, você tem acesso àquela atração que provavelmente você não a conhecia e que a partir daquele momento, e devido a um palco que foi pensado e um espaço proposto, você se conecte com aquela atração, com aquele artista, que você não teria acesso por mecanismos. Então eu penso assim, então é festival, produzir teatro, fazer cinema, Então, estou também produzindo um programa de TV, estudando cada vez mais, não paro de estudar, então estou agora querendo fazer uma especialização e também comecei a fazer um livro. Ou seja, muita coisa, né? esse livro aí, quando você E lançar, você volta aqui, hein? e também eu vou fazer projeto fora do Ceará. Já estou fazendo alguns, assim. Fazendo no Rio, a gente vai propor aí, já está bem encaminhado. Então, assim, eu quero, na verdade, me perguntar. Toda vida eu me pergunto, eu tô fazendo isso por quê? Boa. Pra que eu tô fazendo isso? Eu falei, qualquer estudante de administração faria melhor do que eu, assim, pô. Aí eu falo assim, não, mas eu tô fazendo por isso. Aí eu quero, na verdade, continuar com o meu olho brilhando. Uhum. Entende? Meu planejamento do futuro é esse. Show. William, eu quero agradecer demais a sua participação. Foi uma honra receber você aqui. Obrigado, eu Nessa... que agradeço. Eu saio falando aqui. Não, é isso mesmo. Primeiro de muitos, a porta está aberta, está convidado para sempre que voltar à cidade vir aqui também. Agradecer ao pessoal do Formemos. Quero falar, as redes sociais do William vão estar aqui embaixo, também do Formemos, para acompanhar toda semana as próximas ações. E deixar o microfone aberto para se despedir, fica à vontade. Queria agradecer pelo carinho, pelo afeto que sou sempre recebido aqui no estado, né? Nas pessoas, assim, pelo Formemos e na pessoa do Daniel, na pessoa da Simone. E dizer que pra gente, assim, que vem sempre com um sentimento de muita troca. Eu saio daqui sempre um pouco mais do Espírito Santo no meu coração, né? Por conta de vocês. Queria agradecer o espaço aqui. É tão importante a gente dialogar com o interno, né? Eu acho que o podcast ele possibilita que você que está assistindo dialogue com você mesmo e a gente também aqui. A gente fica elaborando aqui uma reflexão para a gente poder evoluir. Então, queria deixar meu beijo, agradecer. Acompanhe aí o Formemos, esse projeto importantíssimo para o Espírito Santo e para o Brasil.
e saber que a gente se encontra aqui no Formemos. O Brasil inteiro se encontra aqui no Espírito Santo. É isso aí. E eu agradecer o acolhimento do Espírito Santo e do público e queria mandar um beijo especial para esses artistas que estão conosco aí nesse mergulho cotidiano e nesse processo agora do Lab, que está sendo especial. Sensacional. E se você chegou até aqui, já curte, compartilha, vamos fazer esse movimento chegar a mais pessoas, tá bom? Até a próxima. Tchau!